pode abrir a sua Bíblia, se desejar. Isaías capítulo 33. Estou vendo algumas crianças no culto aqui, no templo, com a igreja. A escola bíblica não está funcionando? Tem alguma razão especial ou não? Não? Porque eu sei que são crianças que normalmente participam da escola bíblica, aí eu fiquei preocupado e de repente está fechada a salinha lá. Não é isso não? Isaías 33. Vamos ler a partir do versículo 14. Em Sião os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? Onde está aquele que cortou ou contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará as vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Seja abençoada a leitura da sua palavra. Senhor, fala conosco. Fala conosco. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Ensina-nos o temor do Senhor. Oh Deus, e nos ajude nesta manhã a vivermos uma vida consagrada para Ti e a glorificarmos o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Ontem, na reunião com as equipes de trabalho, que aconteceu aí após a consagração,
nós compartilhamos um vídeo da Embraer, comemorativo do aniversário da aviação, que seria o 150º aniversário de Santos Dumont, né? E também da aviação brasileira. Neste vídeo, eles trazem um pouco da história de Santos Dumont, e foi possível a gente conhecer um pouco da vida dele, além do que a gente normalmente ouve falar, né? A gente ouve falar, tá bom, Santos Dumont criou 14 bis, inventou o avião e tal, mas vimos iniciativas dele, preocupação com sustentabilidade, preocupação com tornar público, no caso, aquela área lá das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, que era na época uma fazenda particular de um senhor uruguaio, e ele, tendo a oportunidade de conhecer, ele falou, esse lugar não pode ser privado, esse lugar precisa ser público, e as pessoas do Brasil e do mundo precisam ter acesso, né? Porque na época só quem o fazendeiro convidava que podia entrar lá e ver as cataratas e ficar encantado com aquela beleza toda. Então ele teve a oportunidade de procurar o governador, na época o governador do Paraná, e fazer essa petição, né? Fazer esse pedido para ele, que interviesse para que aquele lugar lá em Foz do Iguaçu se tornasse um espaço público. Então, em 1916, já sendo uma celebridade internacional, Santos Dumont foi convidado para participar de um evento. Ele estava vindo do Chile, chegou até a Argentina e foi convidado para visitar as cataratas do outro lado da fronteira, no caso, na Argentina, pelo lado argentino das cataratas do Iguaçu. E sabendo disso, um empresário do ramo de hotelaria da cidade de Foz do Iguaçu, chamado Frederico Engel, ele foi até o prefeito de Foz do Iguaçu e falou, olha, poxa, aí do lado, na cidade vizinha, vai estar um brasileiro que é uma celebridade mundial. Convida ele para vir aqui conhecer as cataratas pelo lado brasileiro também. E aí foram lá, fizeram o convite e Santos Dumont foi a Foz do Iguaçu para conhecer as cataratas ali pelo lado do Brasil. E chegando lá ficou maravilhado com as cachoeiras todas, né, as quedas d'água e ele falou, esse lugar aqui precisa ser um local público. E aí ele viaja, eu não vou me demorar aqui lembrando o vídeo todo, né, contando tudo, mas ele viajou horas a cavalo, depois de carro, depois de trem, até ir cortando ali Foz do Iguaçu e chegar a Curitiba. Foi subindo, uma viagem extremamente cansativa, mas ele chega e vai ao governador fazer o pedido para que aquele local se tornasse um lugar público. Não tem detalhes, não sei se foi comprado, muito provavelmente, foi feita uma oferta, compraram a fazenda e tornaram ali aquela região como um parque e um local de visitas aí público. Pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo podem visitar as cataratas. E durante a sua visita lá, aconteceu um fato surpreendente, porque as águas do rio, em determinados períodos, ela sobe muito o seu volume, e era o que tinha acontecido naqueles dias. E a força da água era tanta que uma árvore foi arrancada e movida do seu lugar, e o seu tronco ficou atravessado sobre o vão de uma das cachoeiras das cataratas. E Santos Dumont, quando viu aquele galho, ele resolveu caminhar sobre o tronco e foi andando até a extremidade, até quase a ponta do tronco sobre o abismo, encantado com a vista.
E o anfitrião lá, o Frederico Engel, ficou estatelado, mudo, estupefato ali, aterrado, sem saber o que fazer, até que Santos Dumont voltasse. E quando ele chegou em chão, em solo firme, o Frederico Engel disse: olha, o senhor cometeu uma imprudência, e isso poderia acabar em uma tragédia. Então Santos Dumont respondeu para ele: as alturas não me perturbam. E é sobre essa frase, a partir desse ponto aqui, que eu quero conversar com você sobre o texto que nós lemos hoje. Essa frase me chamou a atenção, impactou ao ver o vídeo e moveu a minha reflexão para hoje. Claro que a gente está falando de altura, né? No caso dele, o pai da aviação, ele não tem medo de altura. Imagina o cara que criou o avião, inventou o avião, ter medo de voar, né? Ter medo de avião. A gente está falando dessa altura, mas quem tem problema com altura? Alguém? Não passa nem na passarela Caracol. Eu conheço pessoas que só anda no canto, né? Se tiver que o carro enguiçar na ponte Rio-Niterói, vai ficar em apuros, não pode chegar na beirada, tem que andar no centro. E conheço pessoas que em corrida, tinha uma corrida, hoje não acontece mais, uma meia maratona, que ela ia até a ponte Rio-Niterói, saía, não sei se de São Conrado, do aterro do Flamengo, e ia por toda a ponte Rio-Niterói até Niterói e voltava, 21 quilômetros e 96 metros. Mas a pessoa só corria no meio, não chega na beiradinha ali de jeito nenhum na mureta, porque tem medo de altura. Eu não tenho problema com altura, graças a Deus. Já brinquei, né? Andei num brinquedo que é catapultado em looping, ele fica rodando assim, como se estivesse preso num trilho, fica de cabeça para baixo e depois volta de ré. Teleférico, voo de avião, mas eu sei que não é todo mundo que lida bem com isso. Há pessoas que se perturbam com a altura, que se sentem inseguras, que têm medo. Mas trazendo a palavra altura da ilustração para o contexto bíblico, a conotação é outra. Conforme nos mostram aqui os versículos 5 e também o versículo 16, habitar nas alturas significa estar com Deus. Não era disso que Santos Dumont estava falando, mas é disso que eu quero falar nesta manhã. Sobre habitar na presença de Deus. Versículo 5 diz: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Versículo 16 diz: este habitará nas alturas. Aí um pouquinho antes do 16, no 15, traz a descrição de quem é a pessoa que vai poder habitar nas alturas. Quem é a pessoa que vai poder habitar com Deus? Habitar nas alturas significa estar com Deus. Quem pode entrar na presença de Deus? Quem pode permanecer na presença dele? Como nós começamos a refletir já a partir da leitura do Salmo 15 e também de parte do Salmo 24. Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem há de permanecer no teu santo lugar? Quem, meus irmãos? Quem pode viver diante desse Deus santo? Então, começamos no versículo 14. A nossa leitura, em que o texto de Isaías, versículo 14 aqui do capítulo 33, ele mostra que há em Sião pessoas que estão atemorizadas. Sião pode ser uma referência ao nome de um monte, Sião pode ser referência a Jerusalém, às vezes é usada de modo intercambiável, se referindo a Israel, se referindo a Judá, se referindo ao povo de Deus. Pode ser uma referência
para olharmos, para nos ajudar a olhar para frente, onde vai falar da Sião celestial, da presença de Deus, com referência à presença de Deus. Então aqui, Isaías 33:14 diz para nós que há em Sião pessoas que estão tomadas de temor, elas estão atemorizadas, elas estão tremendo de medo, estão profundamente perturbadas com as alturas, com o fato de habitarem com Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 4, e versículo 24, também no 9, versículo 3, o Senhor é descrito como um fogo que consome, o Senhor é descrito como um fogo devorador, diz o texto lá, o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso no 4:24. E no 9:3 diz, o Senhor seu Deus é que vai adiante de vocês, Ele é fogo que consome. Então o autor sagrado, meus irmãos, ele descreve essas pessoas que estão em Sião, que estão atemorizadas, essas pessoas de quem o terror se apoderou. Ele descreve essas pessoas como sendo os pecadores, eles são os ímpios, diz Isaías, em Sião. Os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam, quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará em chamas eternas? Quem pode permanecer na presença desse Deus, na cidade do grande Deus? Quem pode desejar usurpar o direito de permanecer diante de Deus de pé? Então Isaías diz que são pecadores e ímpios. Mas quem são estes pecadores e ímpios? O que eles estão fazendo em Sião? Bem, no livro do profeta Isaías, há uma extensa lista de ais, que são sentenças de juízo contra Judá. Capítulo 28, versículo 1, capítulo 29, versículo 1, capítulo 30, versículo 1, capítulo 31, versículo 1. Se você observar, voltar as páginas um pouquinho, são sentenças contra Israel. Todas no primeiro capítulo. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. 29:1. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. São sentenças ou ais contra Israel, contra Jerusalém. Capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado. Capítulo 31, versículo 1 também. Ai dos que descem do Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, eles confiam em carros de guerra porque são muitos e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. São ais, é uma lista imensa de ais, de sentença de juízo contra Israel, ou contra Judá, contra o povo do Senhor, às vezes mencionando Efraim, ou mencionando um outro nome, como no caso lá de Ariel, nos dias de Davi, um lugar em que Davi acampou. Porém, meus irmãos, no capítulo 33, no versículo 1, nós temos um único ai que não é endereçado a Judá. Uma única sentença de juízo em Isaías que não é endereçada ao povo de Deus. Ela é endereçada à Síria. E aí, é preciso que você volte um pouquinho comigo até o capítulo 10, rapidamente. Isaías capítulo 10.
Versículo 5. Veja que tem uma profecia contra a Assíria. Ai da Assíria, cetro da minha ira, ou vara da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Deus então está falando que ele vai usar a Síria. Volte para o capítulo 33, por favor. No capítulo 33, portanto, nós temos um único ai, não endereçado para Israel ou para Judá, não endereçado ao povo de Deus, endereçado para a Síria. Deus estava usando a Assíria para cumprir a sua vontade e para executar seu juízo contra Israel. O agente do juízo do Senhor agora é julgado por ele. E aquilo que agora acontece com a Assíria, que vai punir, vai servir de vara da punição de Deus a Israel, no século 6 vai acontecer com a Babilônia. Da mesma maneira, Deus vai usar a Babilônia para julgar, para trazer juízo sobre Judá, e depois ele vai julgar a Babilônia da mesma forma. Então aqui no capítulo 33, no versículo 1, Deus está mostrando a Assíria, inimiga do povo de Deus, que ele a tem na coleira, que ela é como um animal que Deus está conduzindo, que Deus está usando, ele a colocou numa coleira e ela vai fazer os comandos que ele der, ela vai fazer a sua vontade. E como vara da ira divina, ela pode ir apenas aonde Deus permite. Se você ler o restante lá do capítulo 10 de Isaías, versículo 5 ao versículo 19, você vai ver isso. Deus está delimitando os limites, está definindo os limites, até onde a Assíria irá, o que ela vai fazer, porque é Ele que vai conduzi-la, segundo a sua regência, segundo o seu poder soberano, segundo a sua vontade. Mas agora chegou o tempo no qual o destruidor será destruído. Irmãos, eu não vou me prender muito em falar da Assíria nessa manhã. Mas antes de avançar para falar de Sião, para falar do povo do Senhor, eu quero lembrar que o inimigo de nossas almas, ele também é outro que só pode ir até onde Deus determina. Lembra de Jó? Lembra da história de Jó? Lembra do sofrimento de Jó? Lembra das permissões que Deus deu para Satanás para atingir a vida de Jó? Satanás só pode ir até onde Deus determina. O diabo nunca poderá fazer nada que Deus não lhe permita, nada que Deus não lhe determine. Ele está sob o domínio e a autoridade de Deus. E Deus o tem na corrente. Deus o tem na coleira. E da mesma maneira que Deus determina o fim da Assíria, meus irmãos, o fim do diabo também está determinado. Chegará o dia, ele será finalmente destruído e lançado no lago de fogo e enxofre. Chegará o dia do final dos seus tormentos, das suas tentações e das suas destruições neste mundo. Os seus dias estão determinados, o seu tempo está determinado e chegará o dia do fim. Apocalipse 20, versículo 10 fala disso. Então o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta e o grande profeta. Glórias ao Senhor por isso. Não temamos o inimigo, portanto, meus irmãos.
Não temamos o inimigo até que ele realmente venha. E quando ele vier, quando isso acontecer, coloquemos os nossos olhos no Senhor, coloquemos a nossa confiança no Senhor. Foi isso que Israel fez. E aqui no texto, embora a gente não tenha lido, mas faz parte do contexto, nós vemos Israel colocando a sua confiança no Senhor. Lá no capítulo 10, Deus está dizendo que vai julgar uma nação, Ele vai julgar o seu povo, porque deixou de confiar nele e colocou a sua confiança nas nações. Contra os outros adversários, contra os inimigos, inclusive contra os assírios, Israel buscou ajuda no Egito. Pediu socorro ao Egito, ao rei do Egito. Mas chega aqui no versículo 2, eles oram. Leia comigo. Senhor, tem misericórdia de nós. Em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Aleluia! Eles voltaram os olhos para o Senhor. Eles se lembraram do Êxodo, quando Deus operou a grande salvação ao amanhecer. Eles dizem: Senhor, como fizeste outrora, como interviste outrora na nossa vida ao amanhecer, sê Tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo de angústia. Aleluia. Coloquemos os nossos olhos no Senhor. Depositemos a nossa confiança nele e somente nele, meus irmãos. Então, nos versículos 15 a 16, já sabemos quem são os pecadores e os ímpios aqui em Sião. Já sabemos quem são aqueles que não são bem vistos, que não são bem quistos, aqueles que estão em dúvida. E quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Então vem a resposta no versículos 15 e 16, aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com o gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, fecha os olhos para não ver o mal, este habitará no Senhor. Esse texto aqui é um eco de Salmos 15, versículo 2, e também Salmo 24, versículo 4. Das características daquele que vive uma vida separada, daquele que vive uma vida íntegra, daquele que busca agradar a Deus. Então, meus irmãos, no versículo 14, vimos que os pecadores e ímpios, eles estão cheios de temor, eles estão tomados de tremor, porque eles sabem que não podem permanecer na presença de Deus. Eles não podem habitar nas alturas dos céus, portanto não podem habitar com Deus. Os pecadores e ímpios não se sentem à vontade na Sião terrena. Da mesma forma, é na Sião celestial. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado da maneira como vivemos, pela maneira como nos conduzimos nesta vida. Tenhamos cuidado e temor ao entrar na presença de Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, por favor, abra comigo rapidamente. Hebreus 12. O escritor está falando daqueles que vivem firmes na presença de Deus. Firmes, estão firmados, sustentados na graça de Deus. A partir do versículo 14 de Hebreus 12, ele diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem também
Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. E o que era ordenado? Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés também disse: estou apavorado e trêmulo. Estou apavorado e trêmulo. O povo ficou apavorado e trêmulo quando viu o monte em chamas, o monte pegando fogo. Eles disseram: nós não suportamos, nós não podemos ficar na presença desse Deus todo perfeito. Quem pode permanecer, quem pode se aproximar desse Deus? Não, você fale com Deus, Moisés, e depois você fala com a gente. Não podemos suportar a santidade, a pureza, a glória, a majestade e o poder desse Deus. O texto diz que até Moisés ficou trêmulo, até o próprio Moisés ficou aterrado. Não foi diferente quando ele esteve diante da sarça, e ele ficou maravilhado, e Deus disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é um lugar santo. O escritor aos Hebreus está dizendo para eles, para os seus ouvintes: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso. Vocês não viram as trevas. Se você ler o texto lá em Êxodo 19 e também no 20, você vai ver, era uma mistura de trevas e fogo e relâmpagos e trovões. Era uma cena terrível. E ele está dizendo aqui para o escritor, para os seus leitores: vocês não chegaram, vocês não viram isso. Vocês não chegaram à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não falasse mais nada. Eles não suportavam aquilo que estava sendo ordenado: até um animal vai ser morto. E aí ele completa dizendo que até o próprio Moisés se sentiu assim, aterrorizado. Mas ele não alivia. Ele continua, o escritor aos Hebreus. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Não era no Sinai. Vocês chegaram ao Sião. Vocês chegaram à cidade do Deus vivo. Vocês chegaram não a Jerusalém terrena, vocês chegaram à cidade celestial e a miríades de anjos, ou a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram à presença de Deus, chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês chegaram a coisas superiores, a coisas muito maiores. E se eles chegaram diante daquela imagem e tremeram diante de imagens terrenas, não deveriam tremer mais ainda vocês, que alcançaram as coisas celestiais? Voltemos lá para o nosso texto.
Hebreus nos diz, meus irmãos, que sem santificação ninguém chegará a Deus. Ninguém verá o Senhor. É por isso que devemos temer, porque a santidade de Deus convida à santidade humana. A retidão de Deus convida à retidão de vida humana. Sede perfeitos, disse o Senhor, como é perfeito o vosso Pai celestial. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porém, ninguém consegue atingir essa santidade sem a regeneração do Espírito, operada como uma aliada da graça justificadora. Ninguém pode se autotransformar. Ninguém pode se autorregenerar. Ninguém pode se salvar. Uma das zombarias dos ladrões, quando Jesus estava sendo crucificado, foi: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Ninguém pode se salvar. Somente Deus salva o pecador, meus irmãos. Somente Deus salva o pecador. Então, aqui no versículo 15, é reforçado aqui com o versículo 2 do Salmo 15, com o versículo 4 do Salmo 24, nós temos uma descrição da conduta dos piedosos, da conduta daqueles que foram alcançados pela graça salvadora que Deus manifestou. Estes são aqueles que habitarão nas alturas, estes são aqueles que habitarão onde Deus, no lugar, no abrigo onde Deus habita, que morarão na presença de Deus. Como a gente viu aqui, versículo 5 e versículo 16, o Senhor é sublime, Ele habita nas alturas. E Ele permitirá que outras pessoas habitem nas alturas com Ele. Ele permitirá que algumas pessoas desfrutem, gozem de abundante salvação na estabilidade e segurança de Sião. O Senhor promete isso. Veja o versículo 6, o que diz a palavra do profeta Isaías: ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, e o que mais? Em Sião haverá abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro, o temor do Senhor será a sua riqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Deus permite que pessoas possam habitar com Ele, que pessoas possam habitar nas alturas, na sua presença, possam morar no céu. Mas como Deus escolheu salvar? Como Deus escolheu realizar esta obra? Deus escolheu manifestar a sua graça mediante a fé. Enquanto eles estavam confiando no Egito, Deus trouxe juízo sobre eles. Mas então, lá no versículo 2, eles invocaram o Senhor com confiança. Você está em Isaías 33? Veja o versículo 3, depois do versículo 2 que vimos, eles pedindo misericórdia, eles confessando: temos esperado em Ti, seja o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Então no 3 eles dizem: ao ruído do tumulto os povos fogem, quando Tu te ergues, as nações se dispersam. Então, meus irmãos, no versículo 2 eles invocaram a Deus com confiança, no versículo 3 eles declaram a sua fé, eles creram no agir de Deus. Quando Tu te ergues, as nações são dispersadas. Então o Senhor se voltou para eles,
O Senhor se voltou para eles a fim de salvá-los. Ele se levantou, ele se ergueu e se exaltou. Veja o versículo 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei. Agora serei exaltado. Aleluia. E então o Senhor agiu. E o Senhor operou na vida do seu povo. E o Senhor realizou grande salvação. E Deus fez isso. Deus fez isso através do seu escolhido. Deus fez isso através do seu ungido. Deus fez isso através do Messias, o Rei divino, aquele que habita nas alturas. Veja o versículo 17. Os olhos de vocês verão o Rei na sua formosura. E aí o Senhor, no versículo 21, é uma referência ao Rei. O Senhor ali nos será grandioso. Ali onde? Em Sião. Acabaram de dizer, olhe para Sião, a cidade das nossas festas, os seus olhos verão Jerusalém, Jerusalém voltará a ser uma habitação tranquila. Já tinha prometido isso no versículo 6, Jerusalém voltará, Sião, no seu tempo haverá estabilidade de novo, haverá abundância de salvação. Olhem com os seus olhos, contemplem, vocês verão isso. A tenda não será jamais removida, as estacas nunca mais serão arrancadas e as cordas não serão arrebentadas, mas ali o Senhor nos será grandioso, aleluia. E versículo 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará, aleluia. Foi isso a esperança para Israel, é essa a nossa esperança também. Queridos, a síntese desse capítulo 33, me preparando para encerrar. A suma desse capítulo 33 de Isaías é a seguinte: o Senhor será gracioso com o seu povo, Ele será gracioso conosco, Ele será gracioso comigo, Ele será gracioso contigo, aleluia. O Senhor será a salvação deles, Ele será a nossa salvação. Aleluia. Ainda hoje, meus irmãos, com frequência nós falhamos e nos falta a consideração devida às promessas do Senhor e à justiça que vem pela fé. Essa justiça não é nossa. Não somos íntegros o bastante. Não somos verdadeiros o bastante. Não somos perfeitos. Pelo contrário, nós somos falhos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos por causa da justiça de Deus em Jesus Cristo, aleluia. E se você quiser, uma última referência para a nossa leitura, que ontem nós usamos na consagração, Romanos capítulo 3. Mas agora, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram. Em Sião haviam pecadores, em Sião havia ímpios, mas também havia justos lá, mas todos eles pecaram e todos eles careciam da graça de Deus, careciam da misericórdia de Deus, careciam da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
Nossa salvação, meus irmãos, está em Cristo Jesus. Nossa redenção está em Cristo Jesus. Aleluia! O custo dos nossos pecados é muito mais elevado do que nós podemos pagar. Mas o presente da graça, o presente de Deus, é maior do que podemos imaginar. Isso é graça. O ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras. E nós devemos bendizer o Senhor. Nós devemos bendizer o Senhor. Nossa salvação nunca poderá depender de nós, porque bastaria um piscar de olho, uma fagulha de um pensamento impuro, um relance de um momento de ira que nós conhecemos quando estamos irados. Seria o bastante. E é por isso que nós dependemos da graça. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Oh, graça preciosa, oh, graça maravilhosa. Por causa dele, meus irmãos, por causa dele, haverá estabilidade em Sião. Talvez a estabilidade esperada neste mundo nunca alcançaremos, mas um dia, quando habitarmos nas alturas, cheios de retidão e justiça, em Sião haverá estabilidade. Haverá sabedoria, abundância de salvação, haverá conhecimento. E não ficaremos encantados com o brilho do ouro e da prata, porque o temor do Senhor será o nosso tesouro. Valorizaremos as coisas que Deus dá valor. Valorizaremos o temor do Senhor mais do que tudo. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Os pecadores tremeram lá. Moisés tremeu, o povo tremeu. E por que não tremeríamos nós diante da santidade desse Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. As Tuas alturas me atormentam. As Tuas alturas me perturbam. A Tua perfeição me faz desmoronar. A Tua santidade. Oh, Senhor, quem pode suportar? Quero ser como Tu.
quero vê-lo face a face. Lava-me no teu sangue. Purifica-me, Senhor. Eu oro no teu nome, Jesus.